A paz de Cristo a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho por meio desse áudio ser boca de Deus na sua vida. Aleluias. Eu gostaria de pedir a você que você compartilhe esse vídeo, esse áudio, que você compartilhe com uma pessoa que está sem esperanças, com uma pessoa que já pensou em desistir, com uma pessoa que se encontra fraca, com uma pessoa que se encontra desanimada, frustrada, porque o Senhor, através dessa mensagem, Ele será refrigério para as nossas almas. Glória a Deus, aleluia. Ele tem uma palavra para o seu coração e para a sua vida. Eu vou trazer a mensagem que se encontra no livro de Lucas, uma mensagem muito conhecida. Lucas, de capítulo 5, no verso 1. Aleluias. Nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa, uma mensagem maravilhosa, perfeita para as nossas vidas, a qual Deus ele vai revelar a sua vontade. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos é muito forte. Olha o que diz aqui, 5 no verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Essa palavra é poderosa. Para um pouquinho aí. Aqui o Senhor Jesus, o nosso poderoso Deus, ele estava à beira da praia, ensinando, pregando a palavra. Ele estava a pregar a palavra para uma multidão de pessoas. Quando ele olhou para o mar, ele viu 2 barcos. E ele viu, por ele olhar, por ele avistar os 2 barcos, ele já sabia o que estava acontecendo, ele já conhecia aquela situação que estava a se passar. Então ele sabia que aqueles 2 barcos estavam vindo com a derrota, que tinham passado a noite toda pescando e não tinham apanhado nenhum peixe. O Senhor Jesus olhou e já identificou a situação deles. Nesse exato momento, o Senhor dos Exércitos, ele já começa a falar com você, o Espírito Santo de Deus, através da minha boca, ele já começa a falar com você, que ele já viu a sua situação, que ele já avistou o seu sofrimento. Pastor, eu estou sofrendo, eu estou passando por uma luta muito grande. Ei, o Senhor Jesus, ele já viu e ele conhece qual é a situação que você está enfrentando. Não fique achando que Deus não está olhando para você, que Deus não está te vendo, porque Deus, através dessa mensagem, ele está dizendo para você que ele já te viu, ele conhece você, ele sabe quais são as suas lutas, ele sabe o que você tem enfrentado e o que você está enfrentando e o que há por vir. O Senhor Jesus, ele sabe da sua situação. Aleluias. Ele está vendo, tudo está debaixo do controle do Criador. Aleluias. E aqui nessa mensagem, no versículo 2, nós lemos que os pescadores eles já estavam lavando as mãos, lavando as redes, né? Eles já tinham descido dos barcos e já estavam lavando as redes. Quer dizer, os pescadores ali naquela situação, eles já tinham desistido de pescar. Eles já tinham tentado de todas as maneiras, por várias horas, e não tinham voltado com a vitória. Quer dizer, aqui Deus ele já quer trazer outra mensagem a você. Ele quer falar com você que por inúmeras vezes pensou em desistir. Ele sabe que por várias vezes, por vários motivos, você pensou em desistir. Por vários motivos, você pensou em parar, porque você não
alcançou a vitória, porque você não alcançou o seu objetivo, porque você não chegou aonde você queria chegar, porque você não conseguiu ainda desfrutar. Então, Deus, Ele viu o que você está passando. Às vezes que você pensou em desistir, o Senhor Jesus viu as vezes que você pensou em parar. Tem pessoas que estão ouvindo esse áudio nesse exato momento que já desistiu do seu casamento, que já desistiu do seu marido. É com você, mulher, que Deus está falando através desse áudio. Para você não desistir, para você levantar a sua cabeça. Porque o Senhor Jesus, Ele entrou naquele barco. E Ele vai entrar no barco da tua vida também. Aleluias. Quantas foram as vezes, mulher, que você pensou em tirar a sua vida? Quantas foram as vezes que você pensou em se matar, em desistir de viver? Só que é com você que Deus está falando. Aleluias. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui no 3, no capítulo 3. Deus vai continuar falando com você através do Espírito Santo e através da minha boca. Glória a Deus. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu para que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então, naquele momento, quando o Senhor Jesus viu que eles já tinham desistido, e o Senhor Jesus já tinha visto eles, o Senhor Jesus pediu para entrar no barco. Não que o Senhor Jesus já ia sair correndo para socorrer eles na hora que eles queriam. Não é assim que Jesus trabalha. Ele trabalha da maneira dele, no tempo dele e do jeito dele. Aqui de imediato o Senhor Jesus quis entrar no barco dele. De imediato o Senhor Jesus quis entrar no barco de Simão Pedro. Olha que mensagem poderosa. De imediato o Senhor Jesus quer entrar antes de te dar o milagre, de fazer a multiplicação na sua vida. O Senhor Jesus quer entrar no teu barco. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar na tua família. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar no teu coração. Aleluias. É com você que o Senhor Jesus está dizendo. Antes de mudar a tua história, antes de lhe entregar a promessa que eu tenho para ti, eu quero entrar na tua vida. Primeiramente, eu preciso entrar. Eu estou à porta e bato. Aleluias. Então, o Senhor Jesus, quer entrar. Então, ele entrou no barco, primeiro passo, para depois ele se sentar no barco, trazer a paz, né? É assim que Jesus trabalha. Ele entra e traz a paz. Uma casa em pé de guerra, uma família em pé de guerra, o Senhor Jesus ainda não conseguiu entrar nela. Então o Senhor Jesus quer entrar e transformar a sua situação. Ele entrou e se assentou para ensinar. E entenda, o Senhor Jesus traz a tranquilidade, Ele traz a paz. Então Ele vai trazer para a tua casa a paz. Ele vai trazer para o teu coração a tranquilidade. E com essa situação que está lhe sendo permitido, o Senhor Jesus vai lhe trazer ensino. E é isso que Ele está dizendo através da palavra dele. Ele entrou no barco de Simão Pedro. Ele pediu para que aquele barco se afastasse um pouco da praia. Ele se assentou com tranquilidade. E ele ensinava. Então é desta mesma maneira que o Senhor Jesus quer fazer também na sua vida. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor Jesus muitas das vezes Ele permite passarmos por situações. Mas pastora, a situação que eu estou
Eu vejo que existe um mal por detrás daquela situação, da vida que eu estou passando. Sim, sim, você vai vencer o maligno. Só que não existe nada que possa acontecer na terra se Deus não permitir. Então tudo é permissão do Pai. Porque o diabo ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele já perdeu. Agora, Cristo é a nossa vitória. Cristo ele derrotou Satanás. Cristo é a nossa luz. Aleluias. E ele estava ensinando naquele barco. Ele primeiro entrou e sentou e começou a ensinar. Então, muitas situações a qual passamos, Deus ele permite para que venhamos ouvir a voz dele. Ei, você que estava afastada dos caminhos do Senhor, então volta para a presença dele. Volta para a presença dele. Você precisa andar nos caminhos do Senhor. Você precisa andar nos caminhos de Cristo. Às vezes você está dentro da igreja, mas é como se você não estivesse. Você se encontra afastado de coração. Você já não sente mais a presença dele. Você já não dá mais a mesma importância que você dava antes para as coisas de Deus. Você já não prioriza mais o altar, você não prioriza mais a Deus, você não prioriza mais o Espírito Santo. Você deixou ele de lado. E às vezes as coisas acontecem para que nós venhamos entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então, escute a voz de Deus. O que Deus ele vem falando para você, você precisa ouvir a voz dele. Isso aqui é uma mensagem para a nossa vida. Aqui ele fez com que aquele povo que estava no barco, antes dele fazer o milagre, eles escutassem a palavra. Eles escutassem o que o mestre tinha para ensinar. Então, antes do milagre, ele vai entrar no barco e pede que nós venhamos ouvir a ele. E ele vai deixar a situação acontecer para nos trazer ensino. Toda dificuldade tem por detrás dela um ensino. Deus ele ensina coisas em meio à luta. Nós aprendemos com os erros. É com os erros que nós aprendemos. Os erros nos faz aprender. Então as coisas elas acontecem, mas Deus permite para nos ensinar. Então aqui Deus estava ensinando a palavra e entrou no barco. Aleluias. Ele já tinha visto a situação. Isso aqui é poderoso para as nossas vidas. Glória a Deus. Olha aqui no 4 que diz aqui. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão. Você vê que Jesus ele estava falando. É isso que Deus quer. Ele quer falar com você. Para que você o escute. Você precisa ouvir. Ele está falando contigo. Aleluias. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago. E então lancem as redes de vocês para pescar. Glória a Deus. Olha que profundo. Ele mandou, depois que eles já tinham desistido, ele mandou eles voltar à pescaria. Ele mandou ele voltar lá para o fundo do mar. Aleluias. Olha o que diz aqui no 5. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Quer dizer, olha que profundo. Olha que profundo. Ali, Jesus ele estava falando com pescadores profissionais. Eles viviam da pesca. Então, Simão, que depois foi chamado de Pedro, ele era já pescador, ele já tinha experiência. Quem estava mandando ele voltar para o fundo do mar era um carpinteiro, né? Se tratando de profissões, né? Era circunstâncias improváveis, né? Porque eles já tinham passado a noite toda pescando. O pescador, ele pesca durante a noite,
porque é melhor de pescar durante a noite, tem o horário certo para se pescar. E ali os peixes, eles fica mais difícil dos peixes reconhecerem as redes, né, durante a noite. Então, é as circunstâncias, né, que fica mais fácil para a pescaria. E aqui o Senhor Jesus mandou ele voltar em plena luz do dia, num horário improvável, né, um horário que não tinha circunstâncias para a pesca. Eles tinham acabado de desistir, já tinham tentado a noite toda. E o Senhor Jesus falou, não, vamos voltar lá para o fundo do lago e você vai lançar a rede. E ele falou assim, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas de imediato ele já decidiu obedecer, porque ele já chamou o Senhor Jesus de mestre. Então ele sabia que o Senhor Jesus poderia fazer algo acontecer. E ele falou, mas sobre a sua palavra eu lançarei as redes. Então ele creu na palavra do Senhor. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para a sua experiência, ele não olhou para o improvável, ele olhou para a fé, para a palavra de Deus. E é dessa maneira que Deus está falando com você. Para de olhar a circunstância, que está impossível, que não tem jeito, que você já tentou, que você já fez de tudo, que você é experiente, que você é sábio, que você já é uma pessoa estudada, que você... Ei, psiu. Mas já tentei, eu já fiz, não tem mais jeito. Ei, o Senhor Jesus está dizendo para você, não olhe para a situação, porque Ele vai te dar o milagre, aleluia. Ele está indo junto com você para o meio do mar, para o meio da tua dificuldade. Ele está indo, ele está dentro do teu barco, ele está dentro da tua casa, ele está entrando nesse exato momento dentro da tua casa, ele está entrando na tua família, na tua vida, no teu coração, aleluias. É somente você crer nessa palavra, porque Simão, ele creu. Exatamente no momento que Jesus falou para ele, volta para lá, ele creu na palavra. Ei, Jesus está falando para você, para de olhar para a situação. Pastora, mas é que tem pessoas mais experientes do que eu para preencher aquela vaga. A vaga é tua. A vaga, ela é tua. Aleluias. Vai, porque esse emprego, ele é teu. Ele é teu. Aleluias. Pode ir, pastora, mas o meu marido não me ama mais. Ei, ele é teu marido, ele te ama sim. O Senhor Jesus arranca e repreende em nome de Jesus todo o espírito de pombagira nesse momento, porque eu estou diante do altar, em cima do altar do Senhor, e eu estou profetizando que todo o espírito maligno de pombagira que tentou destruir o teu casamento, espírito de inveja, cai por terra em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus. E o teu marido vai voltar a ser como era antes. É só você crer nessa palavra que está sendo liberada para a sua vida. Ei, toda depressão em nome de Jesus bata em retirada. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E a alegria, a calma, a paz, ela passa a habitar no teu coração, porque o Espírito de Deus está à porta e bate, quer entrar. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. E olha o que aconteceu aqui. Isso aqui é muito forte. No 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Eles começaram a pescar tanto que as redes não suportavam. As redes, elas começaram a se rasgar, porque eram grandes peixes, eram muitos peixes. Ei, são grandes vitórias que Deus tem para te dar. Uma grande quantidade de bênçãos Deus, ele vai fazer chegar nas suas mãos através dessa palavra. Aleluias. Levanta a tua cabeça, porque tem milagre chegando. Ele já te viu, aleluias. Ele já te viu. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. É uma grande quantidade de milagre. Por isso que Deus, ele tem que te ensinar algo antes de lhe entregar. Porque você tem que estar preparado.
Você tem que estar preparada para receber, porque é grandes bênçãos que Ele vai te dar. Aleluias. Então, no 7, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Meu Deus, eram tantas bênçãos que eles estavam recebendo, que eles tiveram que dividir, porque se eles não dividissem, o barco não suportaria o peso. Aqui Deus ele já começa a te preparar para as bênçãos que Ele tem na tua vida. Ele está dizendo, filho, filha, eu vou fazer, eu vou prosperar. Ele também está falando com você que está passando uma situação financeira difícil. Você abre o seu armário, não tem nada. Tá complicado, pastora, tá difícil. O meu armário não tem nada, minha geladeira não tem nada, minha despensa não tem nada. Ei, só que Deus está dizendo que Ele vai te dar grandes peixes, grandes bênçãos. Só que será tão grande que você vai ter que aprender a dividir. Porque se você não dividir, afunda. Ei, Jesus está tratando do nosso caráter. Ele está trazendo ensino também. E está dizendo para você, quando eu te der, divide, ajuda quem precisa. Porque nós não podemos ter um egoísmo dentro de nós. Deus ele está tratando do teu caráter, já a partir dessa mensagem, está lhe falando para você ouvir mais a voz dele, para você se entregar na presença dele, se lançar aos pés dele, que ele vai fazer grandes milagres. Mas aprenda a dividir e compartilhar com quem precisa. Aleluias, de vida, porque senão, se nós não dividirmos, se nós formos egoístas, o nosso barco afunda, aleluias. Deus vai lhe dar, mas não deixe o orgulho entrar, não deixe a soberba entrar. Vamos ser divisores, pessoas boas, que ajudam o próximo. E eu já finalizo. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Aleluias. Então, ele reconheceu que ele precisava de Cristo, por causa da grandeza de Jesus. Ei, reconhece que você precisa de Cristo através dessa mensagem. Ei, reconhece hoje através desse vídeo, desse áudio. Reconhece hoje que você precisa voltar para os caminhos dele. Você que ainda não se converteu, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, reconhece hoje que você precisa de ajuda. Pastora, não tenho uma igreja para ir. Então vem aqui na igreja do Evangelho Fé em Cristo. Vem aqui ouvir a palavra comigo, com a pastora Renata. Venha aqui ter o seu lugar de oração. Amém? Eu vou passar o endereço, mas vou continuar a pregação aqui. No final da mensagem eu te mando o endereço. Eu quero que você vá para a presença de Deus. Pastor, eu já tenho uma igreja, mas eu estou meio afastado. Volta para a tua igreja. Volta para o teu ministério. Amém? Aleluias. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Isso aqui é muito forte. No 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros. Aleluias. Olha que forte. Bem como Tiago, João e Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Sabe que Jesus está falando para você? O Senhor Jesus está falando para você que todos ficaram admirados com a pesca. Todos que te conhecem vão ficar admirados com a tua vitória. Todos vão ficar admirados. E o Senhor Jesus disse para eles, não temas. Ei, o Senhor Jesus está falando para você, vai acontecer, não duvida, não temas, não tenha medo da situação que você está passando agora, porque é somente um ensino para a tua vitória. Então não tenha medo, não temas, o Senhor Jesus está dizendo. E ele falou assim, de agora em diante você será pescador de gente. Ele ia deixar de pescar somente peixes para pescar
pessoas, para ganhar almas. O Senhor Jesus está dizendo que o teu testemunho será tão grande, a tua vitória, a reviravolta que Ele vai fazer na tua vida será tão grande, porque Ele tem poder sobre o céu, sobre o mar, sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele para o sol para lhe dar a vitória. Ele muda o que tiver que mudar, Ele transforma o que tiver que transformar para lhe abençoar. Aleluias. O que Deus ele vai fazer na tua vida é tão grande, tão maravilhoso, que além das pessoas ficarem admiradas, através do teu testemunho será ganho muitas almas. Você vai pescar muita gente através da mudança de vida que Deus vai te dar, através do antes e depois que Deus vai fazer na tua vida. Aleluias. Então você vai começar a ganhar almas somente com o testemunho. Olha, o casamento da irmã foi transformado. Olha, a irmã estava desempregada, a irmã estava frustrada, a irmã estava depressiva, a irmã estava doente e foi curada. É dessa maneira que Deus ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer você testemunhar. Ele vai fazer você contar no altar do Senhor muitas e muitas bênçãos. Aleluias. Grande é o nome do Senhor. E arrastando eles os barcos à praia, deixando tudo, o seguiram. Então ali eles passaram a seguir o Senhor Jesus. Eles deixaram os seus barcos. Eles deixaram o seu trabalho. Larga o que tiver que largar para servir ao Senhor Jesus. Deixe o que tiver que deixar. Abandone o que tiver que abandonar. O que está te fazendo andar para trás, o que está te fazendo sofrer, o que está te fazendo levando ao pecado, o que está lhe escravizando, o que está lhe pondo medo, os pensamentos, os sentimentos ruins, deixa tudo para trás e passe a seguir o Senhor Jesus, porque grandes peixes você vai pescar. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. E como eu prometi o endereço da igreja, aqui eu finalizo a mensagem, vou te deixar o endereço, se você quiser vir fazer uma visita. A pastora está sempre nas quarta-feiras, 7h30 da noite, aos domingos, às 18h30. Nós estamos na Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, de número 6069, próximo ao Educandário. Tá bom? São Paulo, Zona Oeste, na região do Butantã. Que Deus ele abençoe a todos em nome de Jesus e que você guarde essa mensagem e compartilhe, envie para os sofridos e o Espírito Santo de Deus vai entrar através dessa mensagem. Nós vamos ver grandes milagres acontecer e grandes testemunhos dessa palavra. Fiquem todos com Deus.